rolando a tela do celular, indo de um aplicativo para outro, consumindo vários conteúdos que no final não agregavam nada e, sinceramente, perdendo a noção do tempo e deixando atividades a serem ainda feitas, executadas e passando sempre para o próximo dia e adiando e procrastinando. Por conta disso, eu decidi ficar pelo menos 30 dias sem usar as redes sociais como forma de consumo de conteúdo sem objetivo nenhum. Oi, eu me chamo Lidiane Kratz e eu acredito muito que vivências, aprendizados e conhecimentos eles devem ser compartilhados. E com isso, cada pessoa pode tirar um pouquinho de algo bom para si. Esse canal aqui ele tem um pouco de tudo. Ele vai ter aprendizados meus, vivências minhas e é principalmente um registro de tudo que eu penso, de tudo que eu já vivi, para compartilhar um pouquinho com vocês que talvez pode estar passando por isso ou simplesmente tem curiosidade. Para mim, as redes sociais, elas podem ser tanto boas como ruins. Tudo depende da forma como a gente decide usar elas e o objetivo que a gente dá para elas. Então, por exemplo, assim, para mim, a rede social, ela é muito legal porque a gente pode se conectar com familiares, amigos, pessoas que estão distantes. A gente pode conhecer outras realidades que talvez expandam a nossa mente e nos dão outras ideias e nos mostrem que a gente pode ter realidades diferentes do que a gente talvez vive, do que a gente talvez conheça. Mas ao mesmo tempo, quando a gente usa elas sem objetivo nenhum, e é justamente esse o meu caso, onde eu entrava na rede social por entrar e ficava consumindo todo tipo de informação que era disparado para mim ali, ela acaba sendo ruim. Porque a gente fica horas e horas consumindo informação que no final nem era muito pra gente, a gente nem queria saber muito, não agregou nada, a gente nem lembra alguns minutos ou horas depois do que a gente estava fazendo ali. Não são conteúdos ricos de conhecimento e ao mesmo tempo também eles não nos trazem uma questão de lazer boa, porque para mim ficar na rede social não é um lazer, não é um descanso, não é um momento tranquilo, é um momento onde tu cada vez mais despejam informações em cima de você, da sua cabeça, e informações irrelevantes. E era justamente isso que estava acontecendo comigo. Então, eu entrava nas redes sociais, ficava horas e horas, e quando eu vi o meu tempo de uso do celular, eu vou deixar aqui em algum lugar, eu me assustei, porque era ridículo. É muito tempo numa rede social em que não me trazia benefício nenhum. Para mim, especificamente, aqui o que eu mais consumo é Instagram, e daí era muita coisa realmente fútil. E YouTube. O YouTube ainda eu considero que é uma plataforma muito boa, porque ela traz muito conhecimento, mas eu também acho que tem que ter um objetivo muito interessante por trás dele. Daí eu já vou voltar nesse assunto depois. Então, eu entrava muito no Instagram, principalmente, sem objetivo nenhum. E ficava consumindo várias informações. Seja da vida de alguma pessoa, que era uma vida que nem condizia com a que eu estava buscando, então não era nada que eu conseguiria extrair de bom daquela rotina, daquela pessoa, daquela vivência, porque eram coisas que eu não queria para mim, eu não iria me inspirar naquela pessoa, ou então histórias fictícias, enfim, informações realmente irrelevantes. E eu percebi que eu estava perdendo bastante tempo nisso, inclusive deixando de realizar atividades que eu precisaria fazer. Então, eu tinha que fazer tal coisa, mas eu não fazia porque eu não tinha tempo. Mentira, eu tinha tempo, só que eu perdia muito tempo nas redes sociais. Era sempre, deixa eu ficar uns 5 minutinhos aqui, que se tornava 10, 15, 20, 30 e por aí em diante. E o ponto mais interessante, importante, relevante que me despertou essa vontade de ficar pelo menos 30 dias sem consumir conteúdos nas redes sociais foi porque eu percebi que ali nas redes sociais era um lugar onde ele me atrapalhava também em outros âmbitos da minha vida. Então, o que é mais fácil? Eu estou em época de fazer meu TCC. Realizar uma leitura acadêmica e escrever conteúdos extensos, referenciar, enfim, buscar por conteúdos que muitas vezes eu nem gosto tanto, ou ficar nas redes sociais. Era ficar nas redes sociais, porque demandava menos esforço, demandava menos energia, eu não precisava ter um raciocínio lógico, crítico, não precisava ficar lendo por horas, escrever, tudo vinha muito rápido. Enquanto um processo mais intelectual, de tu escrever um TCC, uma monografia, enfim, ele vai te demandar tempo, ele vai te demandar atenção, ele vai te demandar
um pensamento realmente criterioso, porque tu precisa ler, tu precisa interpretar e tu precisa gastar energia naquilo. Então eu percebi principalmente que as redes sociais, elas seriam a rede social, né? Ela seria minha inimiga nesse processo de entrega do meu TCC. Fora isso, eu também percebi que ao invés de eu ter um momento de lazer, de agora eu cheguei do trabalho, vou descansar, vou conversar com a minha família, vou ler um livro, vou relaxar um pouquinho aqui, eu sempre buscava conteúdo. Então a minha mente ela nunca parava. Ela não parava no trabalho, porque eu pensava sobre os problemas e as coisas do trabalho. E quando eu chegava em casa, eu ficava consumindo a vida dos outros. Então, às vezes era o problema da vida dos outros, às vezes era uma coisa que a outra pessoa fazia que gerava uma comparação muito ruim, ou às vezes eram conteúdos, aqueles criados por IA, sabe? Que me dá até vergonha de falar aqui, gente, mas sim, eu fui pega por aquelas historinhas do diamantezinho, da bijuteria, da frutinha, ou aquelas novelinhas meio mexicana que tu assiste até uma etapa e depois eles querem te vender o resto da história. Enfim. E eu percebi que, além de eu estar perdendo o meu tempo com elas, e eu digo perdendo realmente porque ela não trazia nada muito bom para mim, não me trazia um retorno bom. Ela ainda estava me prejudicando no sentido de que eu não conseguia mais ter uma atenção muito boa, eu não conseguia ter muita vontade de fazer as outras coisas, porque nada era atrativo para mim, porque tudo eu tinha que ter muito esforço, tudo eu tinha que ter muito raciocínio, tudo eu tinha que pensar demais, enquanto as redes sociais eram muito mais simples, muito mais fáceis. E por fim, eu também percebi que mesmo nos momentos onde eu tinha oportunidade de fazer outra coisa legal, eu sempre dava uma espiada nas redes sociais. Então, eu tava num grupo de amigos, eu tava com o celular. Eu tô ali com a minha família, eu estava com o celular. Tava em um lugar muito legal, eu também tava com o celular. E era muito automático, não era nada nem assim, não. Agora eu vou pegar o celular e olhar a rede social. Não, quando eu vi, eu já tava com o aplicativo aberto, rolando a tela aqui, pensando, opa, como é que eu vim parar aqui? E devido a isso, eu entendi que eu precisava de uma pausa, para minha cabeça relaxar, para eu poder focar em outras coisas, para eu realmente conseguir ter uma organização muito boa, para conseguir cumprir as minhas atividades e até entender, né? Só as redes sociais são os problemas ou talvez tem outras coisas que eu preciso melhorar e estão sendo o vilão ali do que eu quero fazer e tá me impedindo de fazer algumas coisas. Eu falei um pouquinho também sobre o YouTube. No YouTube, eu comentei que eu considero uma plataforma muito boa, onde tu realmente tem conhecimento e tudo mais. E eu realmente uso o YouTube para ter muito conhecimento. Então, eu busco conhecimento sobre finanças, autoconhecimento, gente, todo tipo de assunto assim que eu vejo que vai agregar neurociência, eu tô estudando. O problema é que eu consumia muita informação de todos os tipos de nicho possível e eu não colocava em prática ou não era um tipo de conteúdo que fazia sentido para minha realidade no momento. Então, por exemplo, eu consumia conteúdos, não sei o que, investindo 100 mil. Eu tenho 100 mil? Não. Eu tô perto de chegar no 100 mil? Não. Só que daí eu tinha lá vários tipos de informação, ou investimento no exterior. Eu não tô na fase de investir no exterior. Então, por que eu tô consumindo tanto a minha cabeça, os meus pensamentos com isso, sendo que eu poderia estar vendo outra coisa? Então, aqui eu queria ser um pouco mais criteriosa nesse sentido, de realmente consumir informações que fazem sentido. Porque daí no final da semana eu estava com vários vídeos ali que eu tinha visto, vários conteúdos que eu tinha consumido, mas nenhum que eu realmente conseguiria aplicar ou que faria sentido pro meu momento de agora. Mas, diferente das redes sociais, eu não acho que ele era fútil. Eu só acho que eu poderia ter um critério melhor de escolha do que eu iria consumir ou não. E por conta de todos esses motivos, por conta então de ter muito tempo sendo gasto, perdido ali nas redes sociais, de consumir muito conteúdo que talvez não fizesse sentido, por estar atrapalhando nas minhas entregas, então, no meu TCC, no meu relacionamento com as pessoas, na minha concentração, no meu foco, enfim, até na minha motivação, porque tu vai estar muito mais motivado ou tu vai tender a fazer mais uma coisa que é muito mais fácil, que tu pode ficar deitado na cama e aqui mexendo e enrolando, do que realmente tu fazer um esforço para aquilo. Eu decidi ficar pelo menos 30 dias sem acessar a rede social para consumo. Pode ser que eu entre para fazer alguma pesquisa. Por exemplo, às vezes quando eu vou procurar algum lugar, o Instagram é uma boa recomendação para tu ver esse lugar, então eu acesso para isso.
Mas tirando isso, eu não tenho interesse em ir lá para consumir conteúdo. Aqui do YouTube, eu vou consumir conteúdos que são mais relacionados ao momento que eu tô precisando agora. Então, eu tô fazendo TCC. Eu vou procurar conteúdos que falem sobre isso, que me expliquem sobre as normas da BNT, que é algo que eu preciso, que falem um pouquinho, talvez, que tipos de IAs que eu posso estar utilizando no TCC que vão ajudar nesse meu processo, sem me prejudicar, obviamente. Então, é esse tipo de situação também que eu quero usar. Se eu precisar, no YouTube, tem que ser consciente e com um objetivo muito bom, não consumindo várias coisas sem necessidade. Não acho que eu quero ser uma pessoa, não, vou fazer 30 dias e depois eu nunca mais vou entrar nas redes sociais. Porque como eu falei, a rede social ela tem algo muito bom. E ela vai depender muito da forma como você utiliza. Então, se tu utiliza para uma maneira fútil, ela vai ser ruim. Mas se tu utiliza para uma maneira boa, ela vai ser boa. Então, por exemplo, aqui, hoje eu tô utilizando o YouTube para me conectar com outras pessoas, para trazer um pouquinho da minha vivência, dos meus pensamentos. E talvez isso te gere alguma ideia e pense, poxa, eu tô passando exatamente por isso, de não ter concentração, de só ficar no celular, e agora que eu percebi isso por conta desse vídeo. Enfim, para gerar conexão, eu vou criar mais aqui, mas eu não vou consumir tantas informações nesse momento. Depois dos 30 dias, eu vou ver como é que vai ser, porque eu ainda não vou ter entregue meu TCC, então talvez eu estenda e fale, opa, eu vou ficar pelo menos até eu entregar meu TCC, ou não. Spoiler, eu já comecei na segunda-feira, eu tô gravando esse vídeo na quarta, então eu já fiquei segunda, terça e um pouquinho dessa quarta sem redes sociais. E tá bem interessante. A minha ideia é ficar mais um tempo sem, pra daí fazer um vídeo, talvez quando tiver 15 dias ou uma semana, não sei, pra trazer o que eu tô achando, se realmente é a rede social, talvez, que nos tira o foco, nos tira a concentração e impede que a gente entregue algumas atividades pra gente achar que não tem tempo, quando na verdade a gente tem, ou se dá mais clareza também, ou se são outras coisas. Então a minha ideia é compartilhar um pouquinho também de como tá sendo, de como não tá sendo, expectativas versus realidades e tudo mais. E realmente deixar esse vídeo aqui pra ser encontrado por pessoas que gostem, que talvez estejam passando por isso, que precisem disso também. E eu vou retornando. Muito obrigada para você que ficou até aqui. Espero que você goste desse conteúdo. E se você quiser, também eu te convido a conhecer um pouquinho mais do canal. Já tem alguns vídeos aqui. Aqui eu falo bastante sobre um processo. Eu gosto da ideia de vir aqui, de falar de uma forma talvez simplista, mas que possa gerar uma conexão. É como se eu e você fôssemos amigos e a gente estivesse numa roda de conversa, compartilhando algumas vivências nossas, o que a gente está passando, o que a gente está deixando de passar, porque eu acredito que isso gera bastante conhecimento e gera bastante ideias de tipo, opa, talvez isso seja interessante fazer, ou até vocês podem compartilhar coisas que fizeram sentido para vocês, que deu certo ou que não deu certo e que vocês acham válido trazer aqui. Muito obrigada!